Boa tarde, professor. Boa tarde, todo mundo. O nosso grupo ele vai abordar sobre a constitucionalidade do regime disciplinar diferenciado. Eu vou começar a apresentação trazendo conceito, falando um pouco como esse regime surgiu e fazendo uma análise sobre o ponto de vista político, social, econômico e legal. Tentando demonstrar como que esse regime se reflete na nossa sociedade. Bom, começando pelo conceito, esse regime disciplinar é uma medida que pode ser aplicada a prisioneiros, tanto provisórios quanto condenados, que cumprem pena no regime fechado. E se apresenta de duas maneiras. Pode se apresentar como uma sanção disciplinar ou como uma medida cautelar. A sanção disciplinar acontece quando esse prisioneiro ele comete um fato entendido como crime doloso, em que cause desordem ou indisciplina dentro da casa prisional. Então, ao cometer esse fato, essa punição, essa sanção é aplicada em cima desse prisioneiro. Já a medida cautelar acontece quando esse presidiário ele apresenta um alto risco para a segurança e para a ordem da casa prisional e também para a sociedade. Também é uma medida que recai sobre suspeitos de participações em organizações e associações criminosas. Bom, esse regime teve origem lá em 2001, através de uma resolução, a resolução número 26 de 2001, que veio com o intuito de combater o crime organizado. Essa resolução é da Secretaria de Administração Penitenciária e foi criada em resposta a uma mega rebelião que aconteceu no começo de 2001, onde 29 casas prisionais se rebelaram de maneira simultânea, a mando dos líderes das facções criminosas que se originaram, que foram criadas dentro dessas próprias casas prisionais. Em 2002, no Rio de Janeiro, também foi criado um regime idêntico ao paulista, em resposta a uma rebelião que aconteceu no presídio Bangu 1, a mando de Fernandinho Beiramar. E aí a lei que se originou a partir dessa resolução, que é a lei do regime disciplinar diferenciado, surgiu por conta de uma polêmica que aconteceu na época, com a morte de 2 juízes das varas de execuções criminais de São Paulo e de Vitória, em que ocorreu uma pressão gigantesca da sociedade, uma pressão midiática, para que tivesse uma punição mais forte para combater esses crimes mais graves, essas associações criminosas. E aí, como resposta a isso, surgiu a lei do RDD, que é a lei número 10.792 de 2003, introduzindo esse regime, então, na lei de execução penal, alterando o artigo 52 da lei, que traz as hipóteses e os requisitos necessários para que esse regime seja aplicado. Com o pacote anticrime, né, que passou a vigorar esse ano, entretanto, esse artigo 52 ele sofreu novas alterações, enrijecendo ainda mais esse regime, e que vai ser melhor explicado ao longo do trabalho. A gente percebe que com esse enrijecimento maior das sanções que são aplicadas em cima desses prisioneiros, a sociedade sente uma falsa sensação de segurança, né? Então, já entrando no ponto de vista político, né, fazendo uma análise sobre o ponto de vista político, essa lei foi criada com o intuito de acalmar a sociedade, de trazer essa segurança, essa falsa sensação de segurança, em que a sociedade acredita que punições mais fortes são mais benéficas e acabam diminuindo a violência, né? E é isso que a sociedade quer, né? É isso que as pessoas querem ver. Os políticos, o poder legislativo criando leis com o intuito de combater o crime, de combater a violência. Mas a gente percebe, e entrando aí no ponto de vista social, a gente percebe que não é bem assim que acontece, porque quando essas pessoas entram na prisão e acabam
tendo que se associar a facções criminosas, muitas vezes como uma forma de se proteger, como uma forma de proteção, essas pessoas acabam acabam sofrendo essas punições excessivas e por conta disso acabam voltando para a sociedade muito piores do que entraram. Então a gente percebe que essa falsa sensação de segurança que a sociedade tem com esse enrijecimento das leis acaba trazendo um resultado contrário àquilo que se espera. E aí, entrando no ponto de vista também econômico, essas pessoas e a grande maioria, né, que encontra escassez monetária nos dias de hoje, né, acabam se associando ao crime organizado. E aí, quando entram na prisão, quando vão para as prisões, a situação piora, porque eles procuram a proteção dessas facções criminosas, justamente para se proteger das injustiças e dos tratamentos desumanos que eles precisam sofrer dentro do sistema carcerário. E eu não digo a grande maioria, mas uma boa parcela dessas associações, facções criminosas que são criadas dentro das próprias casas prisionais, elas acontecem justamente como uma forma de proteção às injustiças em que são submetidos quando eles entram nesse sistema. O sistema carcerário é um sistema completamente insalubre e desumano, né? O tratamento em que essas pessoas são submetidas. E aí a gente vê que esse regime, ele acaba sendo criado para combater algo que o próprio sistema carcerário ajuda a criar. Então, é uma bola de neve. E sob o ponto de vista legal, a gente percebe que a lei ela é criada com esse intuito, né, de combater o crime, de trazer essa sensação de segurança, mas a gente percebe que a violência acaba aumentando cada vez mais. A gente tem como exemplo a lei dos crimes hediondos, que está há 16 anos, né, e a gente percebe que a violência só aumenta. Então, essas leis são criadas com o intuito de trazer essa sensação de segurança, mas, na verdade, elas acabam não combatendo de fato aquilo que elas objetivam. Bom, agora eu passo a palavra ao Hermes, que vai explicar de maneira mais detalhada sobre o regime disciplinar diferenciado em si. Obrigada. Prezados, professor, dando continuidade ao nosso trabalho, né, depois de uma breve apresentação sobre o seu conceito, a sua origem, a gente começa a fazer análises, né, e características do RDD, né, e começo a fazer uma análise elencando que o RDD ele está no dispositivo da LEP, no seu artigo 53. E nos seus incisos do seu artigo 53 estão as sanções disciplinares que o preso estará sujeito. Vai de uma representação verbal, vai de suspensão de direitos até restrições de direitos, vai de isolamento dentro de uma cela e até a inclusão no RDD, correto? Então essas ações disciplinares, elas estão elencadas no artigo 53 da LEP e nos seus incisos do 1º ao 5º, correto? Diante disposto dessa situação das suas sanções disciplinares do artigo 53, eu trago duas perguntas, né? Na verdade seria uma pergunta só. Será que o RDD ele é inconstitucional? Será que existe uma dupla punição pelo mesmo fato, né? O que é muito questionado pela doutrina? Bem, diante do exposto das perguntas, eu trago aqui uma jurisprudência e uma doutrina para mostrar que sim, o RDD é constitucional. Bem, vamos começar pela jurisprudência, onde o STJ ele entende e tem um entendimento de que o RDD é constitucional, devido à situação de que ele é uma consequência do ato do faltoso.
Então, o RDD é uma sanção disciplinar, né? Consequência do ato do faltoso, nada mais que isso. Já em relação à doutrina, Rogério Sanches, né, ele traz nesse livro, nessa obra, ok? Que também ele cita o entendimento do STJ, de que sim, o RDD é constitucional, devido porque a situação de que existe uma sanção disciplinar do preso, e não uma sanção pena de uma execução penal. São pesos e situações diferentes, ok? Tá. Dando continuidade, a gente vai falar, dissecar, né, comentar sobre o artigo 52 da LEP e dois incisos, o primeiro e o segundo, né, trazendo características e mostrando a sua constitucionalidade. Vamos começar pelo artigo 52, inciso 1º da LEP, que traz e fala sobre a duração do RDD para o preso. Na redação anterior, essa aqui anterior antes de 2019, tem uma redação nova que saiu agora, dentro do pacote anticrime, que alterou a RDD alguns itens. Na redação anterior, o início do RDD para o preso, para a primeira sanção, era de 360 dias. E se combinava, até se ele fosse reincidente, a um fator que se usava que era 1/6 da pena. Um exemplo para clarear essa situação seria, por exemplo, o preso condenado a 30 anos e ele vai cair no sistema de RDD na reincidência. Quer dizer, no primeiro momento, esse preso ele tem 360 dias, era 360 dias a primeira ocorrência, e acontecia a reincidência, porque pode acontecer várias, não existe situações que você ocorreu uma ocorrência, pelo menos o fato, e você não pode ser punido de novo. Não existe isso dentro desse inciso, do 52, inciso 1º. Então, ele teve uma pena de 360 dias e é reincidente. Dentro dessa reincidência, aplicava-se o fator de 1/6. Então, vamos dizer que o preso era 30 anos de cadeia, né? 1/6 era 5 anos. Então, ele podia ter, o limite dele do RDD seria 5 anos, ok? Seria 5 anos e podia ter reincidência de novo, podia somar essa pena. Bem, com a redação nova agora de 2019, no final de 2019, o que aconteceu? Limitaram-se o RDD a 2 anos. Então, o fator de 1/6 da pena da reincidência acabou. Pode ter replicação, sim, desses 2 anos, mas o limite é 2 anos. E aí vem, depois de explicado a situação do 52, inciso 1º, a relação da constitucionalidade está ligado direto ao contraditório e ampla defesa. Por quê? Porque para o preso ser inserido nesse regime de punição disciplinar, ele tem que ter elementos, né, que caracterizam o dolo e caracteriza a falta grave, a subversão da ordem ou disciplinar. Se não ocorrer esses elementos, né, que tenha a falta grave, a subversão disciplinar ou a subversão do meio, né, não se caracteriza o preso ir ao regime de RDD. Então, é constitucional, porque cabe o contraditório e ampla defesa para comprovar que, se não tiver todos os elementos, não há de se falar em RDD, correto? Bem, agora vamos comentar sobre o encarceramento em cela individual, né, que está elencado no artigo 52, inciso 2º da LEP, que fala sobre o trancamento, né, a famosa, como que se fala, a doutrina usa muito o isolamento, né? Bem, sobre esse isolamento do preso ficar sozinho, existe uma corrente doutrinária dizendo que é inumano
existe que gera uma fábrica de loucos para a sociedade, que gera um ambiente insalubre dentro do sistema carcerário, deixando esse preso isolado, né, unicamente em sua cela. Mas aqui vem uma crítica, né, a gente defendendo a sua constitucionalidade, que na própria legislação e na própria LEP, para o preso estar condicionado ao isolamento carcerário, ele tem que estar sendo acompanhado por um técnico profissional da área de psicologia, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra. Então, tem que ter um profissional, se o preso é sujeito a essa sanção disciplinar, ele tem que ter um acompanhamento técnico para acompanhá-lo nessa situação. E além do mais, no seu artigo 45, parágrafo único, tem as regras de isolamento carcerário, onde não pode ocorrer do preso ficar numa cela escura, não pode ocorrer do preso ficar numa cela insalubre, de uma cela suja. Então, esses elementos caracterizam e não ferem o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um pilar, né, da nossa Constituição Federal. Dessa forma, o que eu acabei de dizer, não existe, como ao contrário alguns doutrinadores dizem, que ferem a dignidade da pessoa humana. Jamais, porque existe acompanhamento psicológico e a cela jamais poderá ser escura, insalubre, e isso está prevista no Código. Está no seu artigo 45, parágrafo 1º e no 53, 2 da LEP. Então, isso mostra e comprova a sua constitucionalidade. Diante do exposto, passo a palavra agora para a Bia, falando sobre trazendo as características, né, e a aplicação do RDD. Até logo. Olá, eu vou falar o tópico 3, que são as hipóteses de aplicação do RDD. Essas hipóteses estão previstas no artigo 52 da LEP. Todas essas hipóteses que eu vou ler agora, elas já estão com as alterações trazidas pela lei do pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, criada pelo presidente Bolsonaro. Bom, o artigo 52 fala que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina interna, sujeitará o preso provisório ou condenado nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características. Parágrafo 1. O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros. Inciso 1. Que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Inciso 2. Sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação de qualquer título em organização ou associação criminosa ou milícia privada, independentemente da falta grave. Bom, assim sendo, o RDD se aplica como regra nos presos provisórios ou condenados com trânsito em julgado a pena privativa de liberdade, que dentro do estabelecimento prisional cometa falta grave, o crime doloso, subvertendo a ordem. O RDD se aplica no caso do preso dentro do presídio ou estabelecimento prisional, que comanda os crimes para o lado de fora do muro, colocando em risco a sociedade e a própria milícia. Nesse caso, o juiz da execução decidirá, fundamentado em investigações sigilosas e até em escutas telefônicas, de outros envolvidos que se encontrem fora do estabelecimento prisional, já que neste haverá o bloqueador de celular. Nós vamos fazer uma pergunta e já vou responder. Nesse caso, o preso poderá sofrer a sanção penal? Sim, porque ele sofrer a sanção penal ao mesmo tempo que está inserido no RDD são coisas distintas, são coisas diferentes. Uma sanção é disciplinar e uma sanção é da pena da execução penal. Bom, o parágrafo 2º foi revogado pelo pacote anticrime. O parágrafo 3º.
Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou de que tem atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Parágrafo 4º. Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano, existindo indícios de que o preso, inciso 1, continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade. 2. Mantém os vínculos com a organização, associação criminosa ou milícia privada, considerando também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e o resultado do tratamento penitenciário. Parágrafo 5º. Nas hipóteses do parágrafo 3º desse artigo, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros da organização criminosa, da associação criminosa ou da milícia privada ou de outros grupos rivais. O parágrafo 6º fala que a visita que trata o inciso 3 do caput deste artigo será gravada em sistema de áudio ou áudio e vídeo e com autorização judicial, fiscalizado pelo agente penitenciário. O parágrafo 7 fala que, após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso 3 do caput deste artigo poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que também vai ser gravado, com a pessoa da família 2 vezes por mês e com tempo limitado de 10 minutos. Bom, essas são as hipóteses do RDD, como já foi dito, elas estão na LEP, no artigo 52, com as alterações e as inclusões feitas pelo pacote anticrime. Obrigada. Olá, pessoal. Meu nome é Letícia. Eu vou falar um pouco sobre o princípio da judicialização do regime disciplinar diferenciado e do RDD preventivo, né? Vou começar falando sobre 2 princípios previstos na Constituição Federal, que é o contraditório e a ampla defesa. Ele está previsto no artigo 5º, inciso 55, né? Que diz aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerente. Não somente na nossa Constituição Federal, como também na nossa Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, mas conhecido, né, como o Pacto de São José da Costa Rica, que lá prevê garante o princípio do contraditório, certo? Então, lá no artigo 8º, garantias judiciais, ele prevê da seguinte forma: toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determine seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Então, dessa forma, a Lei de Execução Penal criou sanções disciplinares, né? E quais são elas? A advertência verbal, a repreensão, a suspensão ou restrição de direitos, isolamento na própria cela ou em local adequado, e a última, inclusão no regime disciplinar diferenciado. Bom, essas 5 sanções disciplinares estão previstas no artigo 53 da Lei de Execução Penal, né? Essas 4 primeiras é por ato motivado do diretor do estabelecimento, e essa última somente por prévio fundamentado despacho de juiz competente, né? É ele que
tem o juiz de execução penal que vai decidir se inclui ou não o preso no regime diferenciado. Interessante é que a nova lei não possibilitou o Ministério Público requerer a inclusão, né? Então, somente manifestar a respeito. Depois a defesa e, por fim, a sentença, né? Que deverá ser protelatada no prazo máximo de 15 dias, né? E no artigo 68 da Lei de Execução Penal, prevê, né, que o Ministério Público ainda pode requerer todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. Mas ainda assim, né, não é ele o competente para pedir aí a inclusão do preso ao RDD. Por fim, né, o regime disciplinar diferenciado preventivo. Assim como existe a prisão preventiva, existe o RDD preventivo. O artigo 60 da LEP, né, prevê que a autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo pelo prazo máximo de 10 dias, né, já com as vistas aí da defesa e do Ministério Público. Então, o prazo máximo é 10 dias, diferentemente do regime diferenciado em condições normais, né, que são 3 dias para o Ministério Público se manifestar, mais 3 dias para a defesa e, por fim, 15 dias a decisão judicial, né? Portanto, a inclusão preventiva deve-se ser descontada ao final da medida. Boa noite a todos. Concluindo o que meus colegas falaram, no Brasil, em regra, vigoram as penas privativas de liberdade como uma medida de prevenção. É uma punição ao ato ilícito cometido. Porém, a tendência é a redução da aplicação. A pena privativa de liberdade, ela será executada de forma progressiva, né? E a lei, ela prevê 3 regimes: o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. O regime fechado, ele deve ser cumprido na própria penitenciária. O regime semiaberto, ele deve ser cumprido em colônias agrícolas ou industriais. Já o regime aberto, ele é cumprido na própria casa do albergado, né? Porém, o que acontece? O fracasso do regime penitenciário, ele frustra os objetivos da pena, né? Sabe aquela sensação que nós temos de impunidade? E, consequentemente, aquele fato que aumenta a violência. É exatamente nesse contexto que surge o regime disciplinar diferenciado. Ele foi elaborado para tentar solucionar os problemas de eficácias decorrentes do sistema progressivo. Ao mesmo tempo, ele tenta solucionar parte dos anseios punitivos de parte da sociedade. O artigo 57 da LEP, ele dispõe que para as sanções disciplinares deve ser levado em conta vários quesitos, né? Deve ser levado em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias, as consequências do fato, bem como a pessoa de seu faltoso e o seu tempo de prisão, reservando para as faltas graves as sanções que estão previstas nos incisos 3º ao 5º do artigo 53, dentre elas o RDD. Agora, em relação à sua constitucionalidade, segundo um promotor de justiça do estado de São Paulo, Rogério Sanches Cunha, em uma das suas obras Leituras Complementares de Execução Penal, ele se posiciona pela constitucionalidade. Eu vou ler uma parte, né, um trecho na obra que ele mencionou, as palavras do Rogério Sanches Cunha.
Pensamos que a drástica medida é constitucional, desde que utilizada como sanção extrema e excepcional, servindo como derradeira trincheira na correção do reeducando faltoso e perigoso, preferindo o juiz sempre que possível e suficiente, critério de proporcionalidade, as sanções outras trazidas na mesma lei. Vamos agora descrever esse necessário castigo de forma a não ferir a nossa Bíblia política, interpretando suas hipóteses e características de acordo com os princípios constitucionais. Nesse mesmo sentido, posiciona-se um juiz federal chamado Vladimir Costa Magalhães. Conforme consta em um texto da sua própria autoria e foi publicado na internet, ao dispor que o regime disciplinar diferenciado é uma ferramenta constitucional, eficaz e necessária. E ele fala o seguinte, eu vou ler as palavras dele. Deixamos claro, mais uma vez, o sentido de que o regime disciplinar diferenciado é ferramenta constitucional legítima a ser aplicado quando demandada pelas circunstâncias do caso concreto, tanto como sanção quanto como cautela. Por se tratar de uma medida restritiva de direitos, as autoridades competentes devem, logicamente, empregá-la com cuidado, porém sem qualquer receio, quando tal instrumento mostrar-se útil para não permitir que os germes da balbúrdia e da desmoralização institucional venham a se instalar no corpo estatal. Gente, o regime disciplinar diferenciado, ele surgiu como um escopo para diminuir a violência, principalmente para conter as organizações criminosas, as quais, na maioria das vezes, elas são comandadas por pessoas que se encontram em cárcere no próprio estabelecimento carcerário. Mais conhecido ainda, gente, é o fato que o nosso sistema carcerário ele se encontra em uma situação de colapso e nós sabemos que esse fato ele se dá ao descaso de anos e anos sem investimento na recuperação e na melhoria dos estabelecimentos. Com a proposta das sanções do regime disciplinar diferenciado, e uma delas, sendo a proposta de isolamento absoluto destes presos, líderes de organizações criminosas, existe a possibilidade experimental que o isolamento ele pode ser uma medida efetiva, que dispõe para reprimir as ações desses indivíduos de alta periculosidade. A proposta objetiva, em primeiro momento, é enfraquecer a liderança dessas organizações. Não há que se opor ao isolamento argumentos na função educadora da pena, porque tais pessoas, ainda que possam ter o status e perder o status de pessoas, não estão querendo se ressocializar. Resta como forma legítima a proteção dos cidadãos, que também têm igual direito constitucional à segurança pública. Isolar essas pessoas pelo tempo necessário é importante e fundamental para neutralizar sua influência nas organizações criminosas a qual ela pertence, nem que isso leve o tempo restante da sua pena. A Lei 10.792 do ano de 2003, ela trouxe o endurecimento no cumprimento da pena no sistema prisional, o qual ela prevê que presos cautelares e condenados sob submissão do regime disciplinar diferenciado, no caso prático de crime doloso, cujo a ocorrência ela desperta desordem, quebra de disciplina interna, ou para que aqueles que apresentem risco para a ordem da segurança do estabelecimento penal ou até mesmo da sociedade. E dessa forma, para não ferir o direito constitucional,
A sanção penal a um infrator deve ser sempre pautada pela dignidade da pessoa humana, adequando, assim, aos fundamentos do nosso Estado democrático de direito, e que essa pessoa possa recuperar-se de maneira a cumprir a sua função na sociedade. Para finalizar, gente, existe um pacote de medidas, né? Eu até anotei aqui, um pacote de medidas de segurança pública, hoje originário do Senado Federal, o pacote de lei 7.223 de 2006, que pretende criar o regime penitenciário de segurança máxima para os presos envolvidos com organizações criminosas. Esse dispositivo ele faz parte de um pacote antiviolência elaborado para tentar coibir a assustadora escalada, né, e a nossa escalada da criminalidade no país, que só vem aumentando. Então, é isso.